lance é o seguinte, o que acontece? O pessoal está desesperado porque está todo mundo aguardando a volta de Jesus. E Jesus não voltou. E desde Mas o período. Por que estão aguardando? Porque Jesus diz: eu volto, vocês vão, pregam o evangelho. Verdade. E Jesus falou que volta em Ele breve. está dizendo das pessoas daquela época. Sim, daquela época. Eles estão aguardando a volta de Cristo. Porque tinha essa promessa. Não, Não porque só como isso. ele usou o presente, eu só volto, para hein? deixar claro para o público aqui que Certo. ele não está se referindo a hoje, Claro, ao povo da época. Jesus tinha afirmado isso. E aí a gente já vê em 1 Tessalonicenses, lá em Corinto, o pessoal falando: puxa, mas aí começou a morrer gente. E agora, esse pessoal não vai ficar para a volta de Cristo? Então, nessa expectativa, todo mundo está achando que a coisa vai ser tranquila muito logo. Vem a perseguição na época de Nero. A coisa começa a ficar difícil. Os apóstolos morrem todos numa situação de martírio. Sobra o velhinho João, que é exilado numa ilhazinha de 34 quilômetros quadrados, que fica a 4 ou 5 horas de barco de Éfeso, né? Uns A cidade. 40, 50 quilômetros. Né? Bem pertinho, né? Pertinho de Mileto, onde Paulo foi, onde surge a eu estive em filosofia, o Mileto. Tales de Mileto, né? Então, Maravilhoso. eles estão ali nesse contexto, e aí o que acontece? Como entender tudo o que está acontecendo? Então, aparece a visão no capítulo 1, que vai abrir o caminho para o que é dito às 7 igrejas, de Jesus agora, não simplesmente como alguém que foi morto em Jerusalém. Jesus foi morto pelos romanos. Jesus foi julgado por Pilatos. Os romanos é que estabelece a morte de cruz. O Império Romano matou Jesus e considerou ele um malfeitor. Consequentemente, o que vai acontecer nesse cenário? Esse pessoal diz: puxa, não estou me entendendo nada. E essas comunidades estão enfrentando crise interna. Aí vem essa visão de Jesus, né, com os olhos de fogo, reluzente, como um vencedor e aquele que reinará, e traz agora a sua mensagem para essas igrejas a partir exatamente desse centro de cristianismo primitivo em torno da área de Éfeso, que foi inicialmente a área da atuação do apóstolo Paulo e agora a atuação do apóstolo João, que está prisioneiro. E aí, Lamartine então começa mostrando aí. Não, eu queria, antes da gente entrar igrejas. propriamente nas igrejas, eu quero dizer que Apocalipse 1:19 diz assim: escreve, pois, as coisas que viste, as que são e as que hão de acontecer depois dessas. Eu acredito aqui que Jesus está dando a divisão do livro de Apocalipse. As coisas que viste é obviamente a visão que João está tendo do Cristo ressurreto, né? Tanto é que quando ele vê a Jesus, ele cai, ele fica fraco, é uma visão extraordinária. As coisas que são é exatamente o tempo em que ele vivia, ou seja, as 7 igrejas, aquilo que estava acontecendo. E as coisas que hão de acontecer depois dessas falam da visão profética para o futuro. E no grego, né, não falei aqui, mas eu sou especialista no grego. Eu dou minhas cacetadas no hebraico, mas a minha ênfase é maior no grego. É uma expressão, no grego é metatauta. Metatauta é depois dessas coisas, e é uma expressão de divisão. E quando você vê no capítulo 4, que é o capítulo que imediatamente após os 2 e 3, que são os capítulos das 7 igrejas, ali começa, depois dessas coisas, metatauta de novo. Então ali começa a fase apocalíptica, profética para o futuro. Nós vamos nos ater aqui ao tempo das coisas que são dentro da ótica de João. Então João está lá velhinho, e ele, quando ele escreve para essas 7 igrejas, ele vai falar, obviamente, de circunstâncias que as igrejas daquela época estavam vivendo.